Um ótimo dia, povo lindo do meu coração. Uma ótima terça-feira para você. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus passos, que Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos, seus filhos. E aonde a planta dos teus pés pisar e que venha ser abençoado. Novas são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ela é a causa de nós estarmos aqui. Você está aí. Você deitou, você dormiu, né? E você acordou. Porque essas misericórdias têm sustentado a sua vida. E por isso é motivo de você glorificar ao Senhor. Porque você está vivo. Você tem mais uma oportunidade. É Jesus falando assim para mim, para você, filho, filha, eu estou te dando mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Quantas pessoas dormiram ontem e não acordaram mais? Pessoas com sonhos, com projetos, talvez com viagens marcadas. Pessoas que queriam realizar tantas coisas. Mas no de repente, a morte bateu à sua porta. Um carro que bateu, um acidente de moto, foi dormir, não acordou mais. Tantas coisas, um AVC, um infarto fulminante, tantas coisas. Tantas coisas. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muitas pessoas têm se encontrado com Ele. Jesus tem chamado. Sabe? Muitas pessoas. E nós não sabemos o dia que Ele vai nos chamar. O que nós podemos fazer é agradecer todos os dias pela oportunidade, estarmos debaixo da obediência do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Tentarmos todos os dias nos aproximar mais perto do Senhor. Sabe, eu li das escrituras do Senhor nessa manhã, a Bíblia diz que, em Isaías 58:11, e o Senhor te guiará continuamente, ou seja, todos os dias, e fartará a tua alma em lugares áridos, secos, desertos. E fortificará os teus ossos. Oh, glória! E serás como um jardim regado. Imagina aí um jardim lindo regado todos os dias. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Gente, que palavra maravilhosa. Você não acha? Que palavra linda. Mas existe um princípio para essa palavra se cumprir. Você sabia disso? Existe um princípio para que essa palavra venha se cumprir. Essa mesma palavra linda, a palavra do Senhor também nos fala em Isaías 59:2, fala que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quer dizer que os nossos pecados fazem separação entre mim e o Senhor. E Rízia, como é que eu faço para que aquela palavra em Isaías 58 se cumpra na minha vida? Se você for ler todo o contexto, você vai ver que o Senhor, Ele pede um verdadeiro jejum. Um jejum que adore Ele, que louve o seu nome. Porque o povo, naquela época, ele jejuava o Senhor, mas a intenção dos corações deles era outras. Pessoas perversas, pessoas que aparentemente era justa, mas era por dentro só praticava injustiça. Pessoas que aparentemente era correta, mas o Senhor sabia das intenções do coração. E aí o Senhor fala que nós precisamos
fazermos um verdadeiro jejum. Um jejum que agrada ao Senhor. Um jejum que vai desfazer cadeias das injustiças. Soltar as ataduras dos jugos. Pôr em liberdade os cativos. Compartilhar o pão que é alimentar o faminto. Libertar os cativos. Dar roupas a quem está nus. Esse é um jejum que Deus requer de nós. Um jejum que nós olhamos para o oprimido e tire ele daquele lugar. Um jejum que vai quebrar cadeias, vai tirar pessoas de prisões internas. Um jejum que ao ver o nu eu preciso vesti-lo. A ver o faminto eu preciso saciá-lo. Há um jejum que eu tenho que olhar para o meu irmão e praticar a misericórdia. A mesma misericórdia que você é alcançado todos os dias, eu sou alcançado todos os dias. Essa mesma misericórdia o Senhor Jesus nos ensina a praticar. Esse é um jejum que agrada ao Senhor. E aí ele vai falar aquela palavra linda que eu falei inicialmente, 58, 11. E o Senhor te guiará continuamente quando você pratica esses princípios. E fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado com um manancial, cujas águas nunca faltam. Muitas vezes nós queremos que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Mas nós mesmos não queremos cumprir princípios. Nós mesmos fugimos de princípios. Vou falar que é básico de um cristão, de um ser humano que conhece a Deus. Quantas vezes você vê uma pessoa precisando de algo e você tem para dar e você não dá. Esse é o verdadeiro jejum que o Senhor requer de nós. Eu falo por mim. Quantas vezes eu faço jejum com intenção? Eu posso não falar, mas o Senhor sabe que eu faço com intenção. O verdadeiro jejum é aquele que você cuida das pessoas, cuida dos necessitados. E não precisa, não está longe, está próximo. Está muito mais próximo do que você imagina. Pessoas que não falam, mas estão precisando de tantas coisas. E você tem. Quantas coisas você guarda? Por exemplo, roupa. Se a gente vai abrir nosso guarda-roupa, está cheio de roupa. E quantas pessoas não têm? Então, o verdadeiro jejum é aquele que agrada ao Senhor. Que você cuide do necessitado. Pratique a justiça. Seja justo. Seja misericordioso. Que você possa vestir o que está nu. Que você possa dar comida àquele que está faminto. Que você possa estender o seu braço àquele que está precisando apenas de um ombro amigo. Que você possa se perguntar todos os dias, diariamente, continuamente ao Senhor: Senhor, o que eu posso ser útil no dia de hoje? Me ilumina. Ilumina meu caminho, coloca as pessoas certas para que eu possa ajudar. Nós precisamos orar ao Senhor, querido, para que Ele possa nos iluminar, nos guiar, sabe? Para que pessoas possam ser mais alcançadas. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que nós possamos nos conectarmos todos os dias com o Senhor. Que nós possamos conhecer o Senhor. Conhecer verdadeiramente o Senhor. Que nós possamos ter os nossos ouvidos mais aguçados para ouvir a voz dele. Que possamos ter um coração mais quebrantado. Que possamos ter um entendimento, sabe? Uma revelação de quem ele é em nossas vidas. Amém?
Fica com essa palavra nessa manhã. E que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais ao seu coração. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas o Senhor tem. Amém? Um ótimo dia, meu povo lindo! E com Jesus.